Quer ver um pai, uma mãe angustiada? É quando o filho ou filha fala, não quero comer. É fruta só se for melada. Batata, purê e olhe lá, nada batido no liquidificador. Essa seletividade alimentar é um problema e angustia a família inteira, porque prejudica o desenvolvimento da criança. O Conexão Saúde de hoje é para você que já não sabe mais o que fazer. Eu te chamo. Vem comigo? Oi, gente! Olha nós aqui outra vez! É assim que fala lá na minha terra, em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não me conhece, prazer, eu sou Marcela Moreira e eu não ando sozinha, pelo contrário, muito bem acompanhada. Quem tá aqui do meu lado é a Duda, a Maria Eduarda e a Adriana. Oi, meninas! Hello! Que delícia! A gente vai ver se estamos ensaiadas. Sabe aquele slogan? 1, 2, 3, hein? Conexão Saúde é manipular e manipular é Conexão Saúde. Palmas! Estamos ensaiadas, vocês viram, né? Pessoal, a brincadeira é para lembrar que é óbvio, Conexão Saúde ele só é possível graças ao patrocínio da farmácia Manipulare. Você que está com a gente aqui há mais tempo já sabe, 20 anos de história, 20 anos de qualidade e confiança chegando até você, prezando pela sua saúde a cada cápsula, a cada remedinho, a cada suplemento que você coloca aí para dentro do seu corpo no dia a dia. No topo da tela você vai ver um QR Code, é só apontar o celular da câmera e aí você... O celular da câmera não, a câmera do celular e você acessa o site, chama pelo WhatsApp, você vai ser atendido com todo carinho, toda atenção pelos farmacêuticos, pelos atendentes da Manipulare. Sabe o que é muito legal na manipulação? É o fato de você poder ter algo que é exclusivo para você, personalizado. E a garantia de que aquilo que o seu médico, a sua médica te prescreveu é o que vai chegar no seu organismo. Então, assim, não brinca, a gente sabe, saúde é assunto sério, é por isso que a gente está aqui, é o nosso compromisso. Se você precisa de medicação, suplementação, chama a Manipulare. Combinado? Então, tá bom. Pessoal, o nosso assunto de hoje, ele é uma demanda de vocês, inclusive. Nós tivemos, alguns programas atrás, né, meninas, um episódio com a doutora Lívia Penteado, onde nós tratamos da questão do autismo. E foi uma repercussão, assim, muito grande, principalmente da parte de mães, com relação à nutrição dessas crianças. E aí, pelo tipo de questões que foram apresentadas, a gente entendeu que a gente precisava trazer esse assunto aqui para a nossa mesa também. Afinal de contas, eu não sou mãe, ainda pelo menos, mas eu imagino qual não é a angústia de um cuidador quando uma criança fala não quero comer e não come mesmo, e o tempo vai passando e aquela família não encontra solução. Você já teve esse tipo de situação? Seus filhos deram trabalho, Dri? Não, eu vivo isso até hoje. O João Pedro é um pouquinho complicado, né? Mas na época a gente não teve oportunidade de ter um profissional. E foi, mas acho que facilita muito, né? Com certeza. E hoje, então, para a gente ajudar e facilitar a vida de você que está aí do outro lado, a gente recebe com muito carinho a Gabriela Fonseca, que é nutricionista, ela é especialista em alimentação materno-infantil e ela também foi enveredando para essa questão do autismo, seletividade alimentar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é, Gabi? Sim, olá! Muito obrigada pelo convite, me sinto extremamente honrada e estou aqui para falar de todo o meu coração mesmo, para acolher todas as mães que passam um perrengue com a alimentação dos filhos, né? Inclusive o meu mestrado é com crianças autistas para avaliar a percepção sensorial e buscar entender um dos motivos que leva essas crianças a serem tão resistentes com a alimentação. Então, o que a gente está fazendo aqui é grandioso. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, Gabi. A gente ficou muito feliz, tá? De você participar. E é um tema que está muito... Eu acho que muita gente não tem nem conhecimento, né? O que é isso? Quem que eu procuro? O que eu faço? Sim, sim.
E a gente tem que dar a luzinha no fim do túnel. Com né? certeza. Exatamente. Eu tenho certeza que a gente vai cumprir o nosso propósito, que é ajudar o pessoal a viver mais, a viver melhor. E, no caso, é começar já com os pequenos desse jeito, Com né? certeza. Isso. Gabi, podemos chamar de Gabi, né? Por favor. Que a gente vai ficar à vontade aqui, já estamos em casa. Não, pra nós já é Gabi, É viu, Gabi. Marcela? Então, bora lá. Eu quero começar pelo básico, que você caracterizasse pra gente o que é a seletividade alimentar. Como é que ela é caracterizada, assim, para quem, o pai, a mãe, a avó que está nos ouvindo, o que é isso? A seletividade alimentar é uma condição, é um comportamento relacionado à alimentação no qual o indivíduo, que na maioria dos casos é com a criança, ele apresenta um certo comportamento de restrição alimentar, ou seja, come pouquíssimos alimentos, tem pouquíssima variedade com a alimentação. É aquela criança que come, a gente consegue contar nos dedos quantos alimentos essa criança come. Também é caracterizado pela criança que tem um desinteresse pela alimentação, que não olha a alimentação com um certo prazer, ela olha como uma repulsa, né? Como se fosse... trago aqui vozes dos meus pacientes, tá? Como se fosse um monstrinho que me olha esquisito. E também é caracterizado por um comportamento de mais resistência, como se fossem pequenos exigentes, no sentido de que, assim, as crianças sempre são acostumadas com um certo tipo de alimento, e quando você muda o preparo daquele alimento, Ele já sabe. Já não ela é igual, percebe. né? Então, exemplo, gosta da batata frita, mas quando você muda a marca da batata frita, mamãe, tá diferente, não quero, eu quero a minha batata frita. A marca? Isso, então essa é uma característica das crianças com seletividade alimentar. Tem em adulto também, quando não tratado na infância, temos nos adultos também. Só que aí é um buraco muito mais embaixo, porque... É mais difícil, né? É mais difícil, se a gente não trata ali na infância, fica cada vez mais difícil trazer esse adulto para uma alimentação mais variada, né? E isso traz muitas consequências, como um baixo consumo de nutrientes, fibras, proteínas, vitaminas, minerais, e isso acaba resultando num desempenho cognitivo ruim. Então, aquela criança que não vai tão bem na escola, não tem um interesse pelas brincadeiras, sabe? Do dia a dia. Então, não sei se eu defini, mas eu trouxe... Sim. É isso É mesmo. bem profundo, A criança né? que fica brincando ali com a comida, enrolando, isso é uma coisa natural que costuma acontecer em alguma fase da infância e não caracteriza seletividade, ou pode ser? Ó, tem a fase que sim é natural e tem a fase que não. Um exemplo, tá? Até os 2 aninhos de idade, a criança tem um cérebro imaturo. Então, ela ainda não tem sentimento de medo e de nojo. Depois dos 2 aninhos de idade, mais ou menos nessa fase, dos 2 aos 5 aninhos, ela já tem sentimento de medo, de nojo. Ou seja, antes ela colocava o dedo na tomada e não estava nem aí. Depois, ela passa a ter um receio daquilo que parece ser perigoso. Então, o alimento que tem uma consistência um pouquinho mais diferente do que ela está acostumada, principalmente os alimentos mais pastosos, de coloração mais verde, faz ela ter um certo sentimento de nojo De mesmo, asco, né? de repulsa. Então, isso acontece, todas as crianças passam por essa fase dos 2 anos de idade, da maturidade cerebral. Só que qual que é o problema? O que faz não ser mais a fase? É que os pais conciliam essa formação do cérebro, essa parte de nojo, de medo, conciliam com as questões, né, da idade. Então, nascimento de dentinho, foi para a escola, ficou muito doentinha na escola e parou de comer. Enfim, uma coisa vai acontecendo junto com a outra, e a criança que até ontem amava beterraba, hoje passa a não comer. eca para beterraba. Mas você comeu ontem. Hoje eu não quero beterraba. E aí, o que os pais fazem? Ai, deixou de gostar da beterraba. E aí, nunca mais volta a oferecer a beterraba. E criança, assim, alimento e criança é como se fosse um amigo, né? Então, no primeiro dia de aula, as crianças não ficam Ainda um pouco meio... receosas, né? Não quero fazer amizade com você hoje, tá? Mas conforme você vai vendo aquela pessoa todos os dias, vai brincando, vai interagindo,
fez a amizade. Com o alimento é a mesma coisa. Tem que ter contato, né? Isso. Então, uma vez que os pais param de oferecer, depois dessa época, né, dos 2 aninhos principalmente, a criança esquece que ela comia. O que os pais pensam? Ah, não gosta mais. Sim. Tira. Quer dizer, tira. Como se fosse absoluto, né? E tem que tentar. Ô, Gabi, existe grau de seletividade alimentar ou tipos de seletividade? Existe diferentes termos para falar praticamente da mesma coisa, mas entendam que assim, existe um guarda-chuvinha que abrange todos os problemas alimentares. Então tem primeira dificuldade com a alimentação, fobia alimentar, que é ocasionada por um trauma. Então, não é seletividade ainda. A fobia, um exemplo, a criança alguma vez na vida passou mal, teve ânsia, vomitou com um certo alimento. E aí ela associa que aquele alimento vai fazer mal para ela. Com todo mundo isso. Então, o trauma congela, ela não quer mais saber daquele alimento. Essa é a fobia alimentar. O outro probleminha de alimentação é a parte de distúrbio alimentar, transtorno alimentar, que já é bem psiquiátrico mesmo, né? A questão de bulimia, anorexia e tudo mais, mas não abrange tanto nas crianças. E aí vem a seletividade e a dificuldade alimentar. A seletividade, ela tem uma diferença com dificuldade alimentar. A seletividade é aquela criança que, se a gente contabilizar, ela come até uns 20 alimentos. Pelo menos, tá? Essa é a de 20 para mais. Na dificuldade, elas comem menos que 20. Nossa. E na minha prática clínica, às vezes tem criança que não atinge 5 alimentos. Nossa, Meu Deus! não come Tá? nada. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que na seletividade as crianças pelo menos comem um alimento de cada grupo alimentar. Então, assim, o grupo dos carboidratos come pelo menos o arroz, ou o macarrão, ou o pão. Pelo menos um. Grupo das proteínas, pelo menos uma carne, ou um feijão, né? Ou uma leguminosa. Grupo das frutas, pelo menos uma fruta ela come, legumes também, e assim por diante. Na dificuldade alimentar, a criança recusa grupos inteiros. Então, é aquela criança que chega pra gente no consultório, não come fruta, não come legume. E ouso dizer até que muitas delas vivem à base do leite, o tetezinho, o famoso tetê, a famosa mamadeira, e mais um alimento de conforto, que geralmente é uma fonte de carboidrato, um pãozinho, um bolinho, enfim. Então, tem essa diferença de todos esses probleminhas. Só. A gente recebeu alguns comentários ali nesse post que eu falei da doutora Lívia. Era geralmente leite, pão, acho que falaram também feijão. Mas, assim, eu realmente fiquei angustiada. Falei, como que vive só disso, né? Exato, é preocupação. Isso daí varia conforme a idade da criança? Bom, tem a questão dos 2 aninhos, que sim, é a parte que parece ser uma fase, né? Mas o que vai mudando, na verdade, ao longo da idade da criança é o ambiente no qual ela está inserida. Então, um exemplo, época de introdução alimentar, quando o bebezinho vai começar a comer aos 6 meses, né? Ele vai aprender a comer, então ele precisa observar os seus cuidadores, porque comer não é um ato que a gente nasce sabendo, não é instintivo. A sucção da amamentação é instintiva, o bebê nasce, chega ao mundo já sabendo como que faz para mamar. Agora, o comer a gente aprende, então tem essa idade que o bebê vai aprender a comer. E aí, posteriormente, a essa idade na qual ele vai tendo mais dessa maturidade cerebral, entra na escolinha, ele é muito influenciado pelo seu ambiente. Então, o que pode acontecer, para responder a sua pergunta, um exemplo. A idade dos 7 anos. É a idade na qual a criança frequenta escola e ela tem muita interação com os seus coleguinhas, ela está muito exposta à publicidade, por exemplo, ao que é passado, que é transmitido na televisão, nos produtos. E o que ela vê as coleguinhas comendo, ela quer. Então, assim, mamãe, como assim? Todo mundo tá levando um lanchinho que tem o rosto da princesa e eu não posso comer? Então ela é mais influenciada pelo meio no qual ela está inserida do que, né, na idade da primeira infância, que é quando é bebezinho, por exemplo. E aí, ao longo da adolescência, vem o enfrentamento de novos desafios, né? Que tem a questão da preocupação com a imagem corporal, de querer estar pertencendo a um padrão de beleza. Então, tem os desafios em cada idade. A questão é,
o desafio existe, mas a gente tem que saber como conduzir para não perder aquela criança com a parte da alimentação, né? Para ajudá-la a criar um bom relacionamento. A insistência desse pai, dessa mãe, tem que ser bem, né? Tem que ser guerreiro. Tem que ser guerreiro. Né? E eu não sei, a gente provavelmente vai chegar a tocar nessas questões. Tem que ser guerreiro, mas não pode também sufocar a criança, né? Sim. Imagino. Mas acho que tem que... A gente vai falar de tratamento e tal, não queremos te atropelar, né? Porque é angustiante todo dia você oferecer. O negócio da beterraba. Não, e você deixa. Não, o negócio da beterraba é no meu fobia. Porque teve um dia que eu fui na vizinha de casa, a mãe da minha amiga, ela fez carne de panela. Eu amava carne de panela dela. Pode fazer pra mim, Ana. Ana, tá falando de você, Ana. Aí, ela fez beterraba também. Eu não esqueço disso. Eu comi tanta beterraba. Eu amava beterraba. Eu comi tanta. Mas eu comi muita beterraba. Muita. Eu acho que ela fez uma bacia, eu comi a bacia inteira. À noite, eu vomitava roxo. Pá. E era vômito atrás de vômito. Depois disso, eu não consigo comer beterraba. E brigou com a beterraba e foi pra sempre, né? Não quis mais ficar amiga da beterraba. A relação de amizade que Ô, Gabi, mas eu não deixei de fazer. Isso, é um ponto importante a gente falar sobre ela isso. Ela não come, também. né? Mas eu gosto de beterraba. As crianças criam as suas próprias preferências e tá tudo bem. Eu falo que, assim, falando sobre relação de pai com filho, né? Não precisa... Não tem que ser um lugar de peso. Um lugar no qual, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso, eu vou ter que fazer desenho com a fruta. Não precisa ser um lugar de peso. Pra criança, mais faz sentido você consumir o alimento saudável, que aí a criança se sente o quê? Pertencida. Sim. Se a mamãe e o papai são saudáveis, eu quero ser como eles, eu quero ficar com eles. Influencia, né? E aí é mais fácil pra ela, aquilo faz mais sentido pra ela. Agora, se a mamãe é saudável e o papai não é saudável, quem que é certo, quem que é errado? Da brecha, né? Com quem que eu fico? Com quem que eu escolho ficar? Então, eu falo pras mães, né? Seja você saudável e mantenha o alimento disponível para o seu filho. Ele não tem dinheiro ainda para ir lá comprar o alimento no mercado. Então, assim, disponibilize o que ele precisa, tá? E seja saudável, faça por você. Aí a gente tira o peso da mãe, ela relaxa, fica mais tranquila. E a magia acontece, porque aí a criança sente vontade de ficar naquele lugar. Se a mãe tá muito tensa, muito rígida, a criança vibra na frequência dela. Vibra. Ainda mais os pequenininhos, eles vibram na frequência da mãe. Então, se a mãe tá nessa tensão, a criança faz de tudo pra mãe continuar daquele jeito. É inconsciente, tá? É inconsciente, mas acontece. Isso você fala dentro do consultório, Gabi? Eu falo dentro do consultório e entendam que, assim, 70% é comportamental com a alimentação. Tem seus problemas, a gente vai falar sobre isso. Tem um iceberg da alimentação, que tem os motivos pelos quais as crianças têm resistência ao comer, tá? Mas digamos que, assim, 70% é relação mãe, filho, pai, relação harmônica. O ambiente influencia muito para essa criança gostar de comer, né? Olha, mas tem que levar para o consultório, sim. Queremos saber mais. Antes, eu vou te perguntar ainda uma coisa conceitual. Qual que é a diferença de seletividade, alergia e restrição? São coisas distintas, né? Bom, seletividade, eu defini para vocês na questão da quantidade de alimentos, mas não come, né? Até 20. A alergia, a criança não pode comer aquele alimento porque ela tem uma reação alérgica. Então, assim, geralmente até vem com vontade, às vezes, né? A alergia alimentar geralmente é com a proteína de um alimento. No consultório a gente recebe muito as crianças, principalmente na primeira infância, com alergia à proteína do leite de vaca. E aí ela não pode consumir nem o leite de vaca, nem os derivados e nem traços cruzados, né? Traços que é o contato cruzado. Então, alguns lugares essa criança precisa evitar frequentar. Exemplo, um restaurante, se ela pedir um legume, ela tem que lembrar o garçom que aquele legume não pode ser feito na manteiga. Nossa, bem... E assim por diante. A alergia, a criança não pode consumir o alimento porque ela tem uma reação alérgica que pode ser leve ou grave. Então, se é leve... sangue nas fezes, alguma reação de empipocar o corpinho, dermatite atópica, coceira, refluxo, são sintomas leves, entre aspas. E os sintomas mais graves, a criança pode ter até uma anafilaxia, né? Que é
Fechar. Tampar essa passagem de ar e é um buraquinho bem mais embaixo. Então, essa é a alergia. A criança não pode comer. E só para fazer um link, né? Muitas crianças que hoje chegam para mim com seletividade, dificuldade alimentar, quando a gente vai fazer um recordatório, né? Estudar o caso daquela família, a gente percebe que elas passaram por alguma alergia na infância. E aí a mãe ficou com tanto medo que ela comesse, essa criança ficava com tanto medo de comer, que ela trouxe isso para a idade que ela está atualmente. Então, pode ter uma ligação da alergia com a seletividade, Entendi. né? Não é causa-consequência, mas pode ter uma ligação. Agora, a restrição alimentar é quando a criança restringe de comer o alimento, restringe a sua alimentação, seja lá qual for o motivo, seja por alguma questão de emagrecimento, faça uma restrição para não comer, mas é consciente, né? Não é porque ela não é porque ela não quer, não é porque ela não gosta, é porque ela precisou fazer aquela restrição. Então, é uma criança que tem diabetes. E ela não pode consumir alimentos com açúcar ou tem que ser muito cautelosa, né, com a contagem de carboidrato. Então, ela precisa restringir o açúcar da alimentação, uma restrição. Certo? Tá, tudo bem. Aproveitando essa pergunta, curiosidade. É só uma percepção, mas, de fato, as crianças têm tido cada vez mais intolerâncias, restrições, questões, ou a gente que está sabendo mais e dando mais nome para as coisas? O que você acha? Olha, tem as duas questões envolvidas aí, tá? O profissional de saúde está muito mais capacitado atualmente para receber essas demandas, para fazer o diagnóstico, para entender a história clínica, tá? Mas também é algo que chama muito a minha atenção, a quantidade de bebezinhos que nascem com a alergia à proteína do leite de vaca, principalmente. E isso é um convite para a gente repensar, né? A qualidade do alimento não está tão legal, ou será que a gente não está cuidando da nossa microbiota intestinal para conseguir ser íntegra o suficiente para, né, cuidar dessa proteína ali, sem levar para o sangue, sem gerar uma reação inflamatória? Então, assim, é um convite para a gente olhar para isso com carinho e entender, né? Mas o que eu vejo também na prática clínica? Que as mães quando os bebês são alérgicos à proteína do leite, por exemplo, eles já se descobre bem cedo, né? Então, quando é recém-nascido, dias de vida, meses de vida. E aí, quem faz a dieta é a mãe que está amamentando. E para essa mãe, é muito sofrido fazer a dieta, porque tudo vai. O industrializado pode conter leite. E aí, ela entra naquela insegurança de que, nossa, é tão difícil fazer a dieta, mas ela luta por aquilo para continuar amamentando. Sim. Mas essas mães, quando são bem orientadas, porque a função do nutricionista é mostrar o universo que existe, que não tem leite, né? Então, existe muito prazer também, fora o que vai leite. E aí, quando essas mães são bem orientadas, elas viram quase nutricionistas, sabe? Por experiência mesmo. Aprende a ler rótulo, aprende o que é saudável, o que não é, o que substitui a proteína, o cálcio. Vira um hábito, né? E aí a criança cresce naquele meio, né? Então, assim, a alergia pode ser um fator protetor para uma alimentação saudável no futuro. Sempre enxergando o lado bom das coisas, né? Tem que puxar por esse lado para não ficar mais pesado, né? Ô, Gabi, você comentou da seletividade alimentar, que 70%, 60% é por conta de comportamento da família. Quais são as causas, então, dessa seletividade? Uma, a gente sabe que é essa. Isso. Existe um iceberg para a gente entender o porquê uma criança não quer comer, tá? Então, vamos entender o seguinte. O sintoma, o que chega para mim no consultório é: meu filho não come. Esse é o sintoma. Qual a causa desse sintoma? O que muitos profissionais faziam antigamente é tratar o sintoma sem olhar para a causa. Sim. Então, abridor de apetite, dá uma surra nele que come, tira o PlayStation que come, né? Tira o que ele gosta, que aí ele vai comer. Faz uma chantagem. Então, isso era tratar o sintoma. Agora, quando a gente olha para a causa, a gente percebe que... vou começar pelas causas orgânicas. O orgânico... a alergia é uma causa orgânica. Outro exemplo também, constipação, diarreia. Se a criança tá com cocô parado ali e aquilo é desconfortável, dói, o intestino envia uma mensagem para o cérebro e fala: olha, aqui não cabe mais alimento, não manda mais alimento porque vai ficar parado aqui e vai ficar pior. O apetite da criança faz o quê?
cai. Diminui. Da mesma forma, diarreia. Ó, não manda mais, porque assim, tá difícil, tá desconfortável. O apetite cai. Só que a criança, ela não sabe chegar na gente e contar, né? Fala, mamãe, não quero por causa de... Não, ela não verbaliza. Por isso que a gente tem que ter esse olhar bem profundo para tudo, né? E outra questão também, refluxo, esofagite, né? Que é uma inflamação aqui no esôfago. Dói para esse conteúdo passar, dói para engolir. A criança também não sabe dizer isso pra gente e ela não quer comer. É um dos motivos também. E vários outros, tá, gente? Assim por diante. Mas essas são as causas orgânicas. É algo que, assim, a criança não consegue, não dá. Outro olhar que a gente precisa ter é para a parte sensorial. A maioria das crianças autistas, julgo dizer assim, que todas as crianças autistas têm uma questão sensorial envolvida. O que é o sensorial? Interpretar os estímulos que vêm de fora. Então, o cheiro daquele alimento, para você pode não ter nada demais, aquele cheiro daquele tempero, mas para ela pode ser muito forte. Né? Para ela, quando ela encosta um alimento, ela já sente o gosto 1000 vezes mais do que você. Então, essas questões sensoriais podem contribuir para agravar muito dos sintomas de seletividade, dificuldade alimentar. Outra questão também, né? Se é alguma coisa mais tátil, o alimento tá ali na boca dela, mas ela deixa ele parado ali, ela não sabe o que fazer, é uma falta de habilidade. Ela não também engole. uma falta de habilidade. Não é porque ela tem nojo, não é porque ela não gosta. É porque ela simplesmente não sabe o que fazer com aquele alimento ali. E aí a gente tem que pedir a ajuda da terapeuta ocupacional para ajudar a gente a estimular essa região. Então, a gente pode utilizar um mordedor, escova de dente que vibra para dessensibilizar aquela região, para ela sentir o alimento ali. Alterar os temperos que são utilizados, a temperatura, gelado, quente, frio, para estimular essa região. E também, né, pode até ser uma questão assim, uma língua que não está fazendo lateralização, não está movimentando o alimento ali. Ou é uma questão da mastigação, a gente precisa do olhar da fono também. Então, uma tudo é muito presa, multidisciplinar. né? Uma língua presa, que tem muitos bebês, né, que passaram sem ser avaliados. Então, isso é uma causa motora, fonoaudiológica, sensorial, né? E aí, a parte comportamental... O que pode envolver nesse sentido? A relação do ambiente familiar. Então, se aquela criança... a mesa é um ambiente pesado, no qual aquela família fica o tempo todo, come mais uma colher, ou só fala de assunto pesado, sabe? Só critica mesmo, traz palavras negativas para a criança. Aquele ambiente é um lugar difícil de modificar. Isso é comportamental, a criança não quer. E o que acontece geralmente é o tipo de criança que come na escola, mas não come com os pais. Come na casa da avó, mas não come em casa. Então, isso é comportamental, observar. Nossa, olha que interessante. Avaliar, né? E às vezes é tão natural, né? A família nem... Exato, é o que eu falei. 70% é alguma coisa comportamental que a gente consegue enxergar na relação mãe, pai, filho. Eu acho... Ah, perdão, Dri. Não, eu acho, Gabi, se eu estiver errada, você me corrige. Isso sempre aconteceu, é que a gente não tinha esse olhar. Né? Ah, não comeu, não tem vontade, não quer... Frescura. Não é? Né? Eu acho que era tanto frescura, né? Verdade. E eu acho, você falou do comportamental, a gente falou alguns programas atrás, falamos bastante, na verdade, sobre o uso de tela, uso excessivo de celular. Então, em contraponto a isso, eu lembrei de uma professora que eu tinha, professora de yoga, ela adulta, casada. Aí ela contava pra gente que eles tinham um acordo na casa dela, ela e o marido, em que eles sentavam para comer. A conversa começou para dizer que não colocavam o celular na mesa. E aí ela falou, não é só isso. Durante a refeição, nós não temos o hábito nem de conversar. Mas ali eram 2 adultos que escolheram ficar daquela maneira. Porque, segundo ela, o que eles queriam era a presença do alimento. Era perceber o sabor, o processo da alimentação. Então, assim, eles não ficavam divagando, eles conversavam depois de fazer a refeição. Claro, eu tô comentando isso não como regra, mas para dar esse parâmetro de extremos, né? Hoje a gente tem a gente olhando para uma tela, nem prestando atenção no que tem no prato. Quem dirá para a criança que está do lado, né? Ô, Gabi, e essa análise comportamental, como que
que no caso da nutricionista você faria, é possível fazer a nível de consultório? Sim, eu sempre pergunto toda a rotina daquela criança, porque a rotina também influencia muito, tá? Já eu posso falar mais sobre isso. Mas é a questão, observar como essa criança faz as refeições e de que forma. Eu sempre pergunto. Aí ela almoça e depois ela... Calma, volta, me conta como que é o ambiente do almoço. Aí me conta, come sozinha, só que com a galinha pintadinha do lado. Então, o cérebro da criança fica fissurado ali na tela e ela ignora completamente hormônios de fome, de saciedade. E ela simplesmente come. Tá, a mãe fica aliviada porque pelo menos está comendo. Mas como essa criança está se relacionando com o alimento? Come por obrigação, Isso, né? E uma coisa que a Adri comentou, no passado... Isso acontecia comigo também, né? Não tinha essa preocupação que a gente tem hoje com a alimentação. Um olhar diferente, Mas né? por quê? Perceba em nós, adultos. Hoje em dia, assim, hoje eu já me curei disso, mas eu percebo muitos adultos que comem simplesmente por um prazer momentâneo, ou simplesmente come por punição. Vou comer a maçã, que ranço de comer a maçã. Come pra viver, né? Queria estar comendo, era uma coxinha, mas eu tô aqui comendo uma maçã, que raiva. Olha o peso que você tá colocando em cima da maçã. As pessoas não comem atualmente de forma saudável por prazer. Elas comem porque eu tenho que comer, eu tenho. E aí a alimentação gera um lugar o quê? De punição. E é isso que eu não quero levar para as crianças. Por isso que eu começo esse trabalho na infância. Eu quero mostrar para elas que sim, você precisa comer saudável, mas é por uma questão de auto-amor. Se você ama o seu corpinho, você quer levar o melhor nutriente para dentro dele. E a gente mostra isso para a criança, como fazer isso com prazer. Então, eu trabalho muito isso nas mães, que as mães, elas chegam com um peso. A criança, quando é adolescente ou uma criança maior, eles já chegam no meu consultório, assim, morrendo de medo. Ontem eu comi meu último chocolate, fiz a minha despedida. Calma. Você vai sair daqui apaixonado por frutas. Você vai ver. Vamos criar esse desafio. E sai, gente, porque quando a gente planta essa sementinha na infância, essas crianças serão adultos, né? E comerão saudável, vão frequentar um ambiente de exercício físico com muito mais prazer do que olhar para esse lado da punição. Sim, com certeza. Mas isso, Duda, respondendo a sua dúvida, a gente... eu sempre pergunto como que é o ambiente da refeição. Se usa tela, eu sempre falo, olha, vamos fazer uma transição dessa tela. Leva um brinquedo para a mesa, um brinquedo que abre a boquinha e a criança consegue pôr a comidinha dentro dele, para ele pelo menos fazer uma interação. É uma transição da tela para a comidinha normal. Se a criança não aceita de jeito nenhum tirar essa tela, e ela vai chegar na mesa com aquele cortisol nas alturas super estressada, eu falo, então vai. Vamos fazer uma transição de tela. Se tá ouvindo um desenho, né, com uma música muito agitada, muito estímulo de cor, vamos fazer uma transição para uma música mais calma. Aí eu vou usar a tela a meu favor, vou colocar um desenho que fala sobre a história de um alimento, mas que é desenho. Então, assim, eu começo essa exposição do alimento fora do prato. Certo. Aí, gradativamente, eu afasto aquela tela, chego com um brinquedo, eu deixo que o brinquedo participe do prato de refeição. Então, assim, a criança gosta muito de Peppa. A gente vai lá pegar a Peppa pequenininha, põe do lado do brócolis. O que a Peppa vai fazer ali pra mim? Você vai substituindo, né? O que a Peppa vai fazer pra mim? Vai fazer a criança olhar pro brócolis. Ela olhou pro brócolis, é uma exposição, gente. Quando a gente faz essa exposição 25 a 30 vezes... Dependendo da criança, ela aceita se provar. torna rotina. Entendi. Ela aceita provar. Então, a gente precisa de 20 a 25 exposições para aquela criança Você querer vê ficar como amiga. não pode desistir? Na primeira vez. Na primeira vez. Repete, por favor, esse número pra gente. Seletividade alimentar, de 20 a 25 exposições, aceita querer provar o alimento. Tá? Na dificuldade, às vezes mais que 30, mas essa exposição não precisa ser necessariamente o alimento ali dentro do prato. Pode ser levar na feira, levar no mercado e falar, filho, qual alimento você quer tentar ficar amigo hoje? E aí a criança vai lá e interage com outros alimentos. Percebe que assim, tá fora do prato, mas uma exposição conta. Ela viu uma cenoura no prato da mamãe, mas uma exposição. Vai contando. Ela aceita, né? Ficar amiga. Que legal. E aí, no começo, a gente tem que tirar o foco da boca. Eu falo pras mães. Não fala pra ele assim, prova, filho, experimenta, filho. São palavras proibidas. Sabe por quê?
Porque a gente dá oportunidade para a criança dizer não. Não. Isso eu não aprendi em nenhum curso, eu aprendi por experiência própria com cada paciente, com os meus sobrinhos. Não dá oportunidade para a criança dizer não, porque o não é uma forma da mamãe se preocupar com a criança e ela receber toda a atenção. Isso é inconsciente. Tá. Então, se eu não como, eu sei que a minha mamãe fica preocupada comigo e fica do meu lado e fica comigo. E eu quero a presença dela. É viciante esse lugar. Mas o que a gente precisa fazer? Tirar a oportunidade do não. Então, ao invés de falar, experimenta, filho, dá um beijinho, filho. Filho, olha só o que a mamãe consegue fazer. Eu dou uma mordida de formiga. Fala um bichinho bem grande pra mamãe dar uma mordida. De dinossauro, mamãe. Aí, vai lá. E você consegue dar uma mordida de formiga também? Ou a criança simplesmente não quer levar pro dente ainda. Você consegue dar um beijinho pra sentir se tá gelado? Se aproxima. Aos poucos. Então, existe uma escadinha. É um processo comer. mesmo. O topo é o comer, é onde a gente quer chegar com todas as crianças. Mas até lá, a gente começa aqui do primeiro degrau, que é o tolerar. Que é tudo que eu falei pra vocês. Aceitar ficar com aquele alimento dentro do prato, aceitar ir para um mercado e ter exposição de alimentos, é tolerar. Segundo degrau é interagir, que é ter uma ação com aquele alimento. Então, só dela empurrar o garfo pro lado daquele alimento é uma interação. Brincar com o alimento, outra interação. Subimos mais um degrau. Próximo degrau, tocar. E aí você toca com a mão, você toca a pontinha do nariz para sentir se tá gelado. Dá um beijinho. Vamos tentar chegar na boca, um beijinho. Próximo degrau, cheirar. Olha. Aí ela cheira aquele alimento. Depois a gente chega no provar. Tá. Que é um provar que, assim, você tira o foco do comer. Pode ser essas mordidinhas pequenininhas, mas é só de levar pra boca e ela Põe pode a ficar língua. Isso. Né? E deixar ela à vontade, assim, pra devolver se ela não gostar. Tirar a barra de cima da criança. Aí ela relaxa e vive esse processo com a gente. Aí a gente chega no comer. Nossa. Ô, Gabi, é uma regra todo autista ser seletivo ou todo seletivo ser autista? Qual que é essa relação? Falando de números, 25 a 30% das crianças típicas que não são autistas, criança típica que não é autista, não tem questão de neurodesenvolvimento, 25 a 30% dessas crianças têm seletividade alimentar ou já tiveram alguma vez na vida. Agora, quando a gente fala de autista, 80% das crianças autistas ou com atraso do neurodesenvolvimento, alguma questão relacionada a essa parte, são seletivas, 80%. 20% come normal. É raro, mas eu já vi, tá? Que são crianças que geralmente, assim, ou frequentam um ambiente no qual elas sempre foram expostas a alimentos, assim, autistas são muito individuais, tá? A gente não consegue rotular. Generalizar. Generalizar, porque cada uns sentem de mais, outros sentem de menos, que é isso que eu estudo no mestrado. Outros são mais abertos, mais receptivos e com 4 exposições você já consegue chegar àquele alimento ali. Outros precisam de mais. Então, cada criança é muito única, mas a maioria dos autistas tem ou já teve alguma questão com seletividade alimentar. O Gabi, parece óbvio, né? Mas o que uma seletividade alimentar pode acarretar para uma criança? Em tudo, sem assim economizar palavras mesmo, em tudo. A parte de comportamento. Então, comportamento, falando de uma forma muito, muito rápida aqui para vocês, a gente tem uma questão muito séria com o glúten e com a caseína. O glúten do trigo, né? Dos produtos refinados e a caseína do leite de vaca. E quando a gente olha a alimentação da criança autista, a gente percebe que é uma criança que fica muito no leite, né? Na mamadeira, nos pãezinhos, a gente já falou sobre isso. E qual que é o problema desse alimento, né? É que se o intestino da criança não tá legal, não tá íntegro, essa proteína passa de forma que ela nem foi digerida, ela passa extremamente grande, né? Chega no sangue de forma extremamente grande. E aí o sistema imunológico vai lá e ataca aquele alimento, gera uma reação inflamatória, que é um caos, libera histamina, que é como se fosse uma ambulância dentro do corpo e tudo mais. E quando essa inflamação chega a nível cerebral, a gente tem que a gente chama de neuroinflamação, a gente tem uma sensação de relaxamento na criança, um vício, um relaxamento. Então, esses alimentos, eles provocam um certo,
sabe, um certo prazer. relaxamento, um prazer imediato naquela criança. Então, o comportamento é muito influenciado porque elas ficam muito dependentes de glúten, de caseína, né, de leite, de pãozinho, de produto refinado. E quando você tira esses alimentos, elas, a princípio, elas ficam muito revoltadas, muito irritadas, mas aos poucos, né, a gente vai fazendo essa transição de forma bem gradativa mesmo. Depois eu vou falar sobre isso, que a gente nunca tira o alimento de conforto de cara. Mas quando a gente consegue retirar esses alimentos e fazer uma substituição nutricionalmente adequada, a gente percebe uma melhora no comportamento. Olha, né? que interessante, né? E isso também com suplementação. Um exemplo, o ômega 3, que eu dou super trabalho pra Duda conseguir me ajudar a chegar no ômega 3 perfeito, né? A gente já chegou. Ai, que legal. Mas o ômega 3 traz essa parte de melhora da inflamação, né, Duda? Qual que foi o que você mais se adequou, Gabi? O ômega, pra quem não sabe, gente, tem um gosto muito forte de peixe, né? E a Gabi, ela me procurou pra ser uma alternativa pras crianças, porque ela precisava suplementar. E a criança não adere, porque tem gosto, não adianta. A cápsula é muito grande. E se você espreme o óleo, é horrível. Exato. E qual que foi a forma foi que assim deu que eu certo? fiz amizade com a Duda, inclusive. Duda, eu trabalho com autista, eles não aceitam cápsula, não engolem cápsula. A gente não está fazendo nada comercial aqui, mas é importante as mães saberem. O sabor morango, sabe, Duda? O que você fez pra mim de pozinho parece um suquinho. Aí a família dilui, né, na água mesmo. No caso, as minhas mães diluíram num danoninho de inhame. E ficou bom com o danoninho? Ficou bom, ficou gostoso. O saborzinho morango, né? Mas a Duda também fez um sabor uva, né, Duda? Fiz. E super porque o problema é com a cápsula, mastigar e o sabor. Como eles são muito sensíveis, né? Eles percebem se você fura a cápsula ali no meio. E o ômega 3, de certa forma, ajuda muito a gente a trabalhar com a parte da neuroinflamação e também parte de DHA, né? Para a parte cognitiva. E faz parte, né? É muito procurando importante, soluções. É muito importante essa integração da nutricionista com o psiquiatra, com uma farmácia de manipulação, porque a gente consegue dar alternativas, né? Sim, para eles atender. conseguirem trabalhar. Porque não adianta nada tentar suplementar e não ter resultado. Sim. E às vezes não vai O meio, né? O meio de aquilo ser consumido precisa ser viável, É por isso que entra né? a manipulação. O diferencial nosso é isso, né? É conseguir atender todo mundo. Quando a gente fala da linha do tratamento, o número 1 vem corrigir o estado nutricional da criança. Então, é a primeira coisa que eu vou olhar. É você suprir o que está em deficiência. Exatamente. Aí eu faço um link, né, do que essa criança come, o que não come, faço os meus cálculos, e aí eu percebo, nossa, essa criança não consome nada de vitamina A, não consome nada de ferro. Zero. Está desequilibrada nutricionalmente. Então, o meu primeiro trabalho é montar a prescrição nutricional, até para dar um respiro para essa família. E eu falo o que para essa família? Olha, a gente está suplementando, então o seu filho está bem nutrido. E isso dá um alívio pra gente, porque a gente tem tempo para ensinar ele a comer, a ficar amigo dos alimentos e comer com prazer. Longo, né? Exato. Então, o primeiro passo é a prescrição nutricional adequada, né? Conforme os exames bioquímicos, os sinais e sintomas, o que eu vejo que aquela criança come e deixa de comer. E aí, junto com isso, eu já faço um plano nutricional, um plano alimentar inicial, que não é aquele cardápio que a gente está acostumado a ver de nutricionista, é muito diferente. Vai ter aquilo que aquela criança come, mas aonde eu vou conseguir incluir os alimentos novos. Então, um exemplo, tá? A criança toma leite com Toddy, né? Certo. O meu primeiro passo, assim, vamos modificar esse Toddy para um para um chocolate em pó que tenha mais cacau e menos açúcar. Aí eu vou aumentando a quantidade de cacau, fazendo uma transição gradativa. É isso que eu vou colocando no meu cardápio. O que ela come e o que eu consigo modificar. Tudo. A gente nunca tira o alimento de conforto da criança assim, de cara. Ele é trabalhado. Então, quero mudar o leite de vaca, eu vou fazer 80% leite e 10% assim, bebida vegetal. E aí eu vou aumentando dia após dia para acostumar o paladar, para mostrar para a criança, para ela continuar se sentindo segura. Ninguém vai mudar o que ela come ali. A gente só vai fazer transição gradativa, né? E é isso. Eu tenho um recado, gente, para você que está nos assistindo. Muito obrigada por chegar até aqui, né? No YouTube, se inscreve no nosso canal.
comenta nos nossos vídeos, é muito importante pra nós. No Spotify, dá as estrelinhas, curte, comenta, compartilha no Instagram, Conexão Saúdecast. Manda aviãozinho pra todo mundo, pra família, porque esse tema, assim, a gente pode ter um autista muito perto de nós e a gente não sabe, né? Sim, que tá aumentando muito, muito, muito. Então, manda pra todo mundo, que é muito importante. E se não é autista, não é difícil encontrar alguma criança com seletividade. algum tipo de seletividade, com certeza. Ô, Gabi, e agora minha pergunta tem a ver com a anterior. Quais são as possíveis complicações ou sequelas, não sei se eu posso falar assim, dessa criança que não come a maior parte dos alimentos? Ah, certo. Então, tem a questão do comportamento, que é uma das consequências. O comportamento fica mais diferenciado se a alimentação não está saudável. A questão cognitiva, a aprendizagem. Então, assim, gente, neurônio, para funcionar, precisa de ácido graxo, precisa de gordura. Aí a alimentação daquela criança... todo mundo, né? Aí a alimentação daquela criança não come fontes de gordura, não come azeite, assim, castanhas, nada. Ou seja, isso vai impactar na forma como uma informação é transmitida a nível neuronal, né? Então, questão de aprendizagem, cognição, questão de bem-estar físico mesmo, né? Então, aquele intestino não vai funcionar se não recebe fibra. Porque fibra vem de onde? De fruta, verdura, legume. Aquela criança não come esses alimentos, aquele intestino vai ficar mais complicado de funcionar. E assim por diante, a interação, né, com os amigos também é influenciada, porque a criança muito extremamente seletiva, ela tem dificuldade de frequentar um lugar que o pessoal come diferente dela. Uhum. Ela não se sente segura, né? Ela vai no aniversário de coleguinha e tá todo mundo comendo vários alimentos. É muito estímulo sensorial para ela, só que ela não racionaliza aquilo como a gente adulto, né? Ela simplesmente se sente num lugar que não é dela e traz comportamentos mais de socialização difícil, fica mais retida num canto. Então, várias sequelas, tá? E se isso não é olhado, se isso não é visto, a gente vai levando para a vida adulta, né? Até uma patologia, né? Uma patologia, porque, veja bem, né? Se você tem um baixo consumo de vitamina A, que tem alimento da cor laranja, por exemplo, a visão vai ser mais delicada de funcionar, né? Não vai funcionar tão bem. E assim por diante, alimentos de cor roxa, uva, beterraba, berinjela, eu falo para que faz bem para o coração, então para a circulação do sangue. Então, se no futuro ela ficar sem comer desde a infância, né, pode ter problemas cardiovasculares. Então, vai desde os problemas gastrointestinais, cardiovasculares e até parte cognitiva, mental, né? Eu acho que a gente tem que correr, né? Porque nutrição olha isso, imagina uma criança dessa com 60, 70 anos. E vou além, a gente tá falando de criança, mas se a gente parar pra pensar Adultos, que muitos adultos hoje em dia se alimentam à base de pacotinhos, sejam ele do fast food ou do supermercado. Nossa, nem fala. Essa pergunta que as meninas fizeram parece muito elementar, mas eu acho que para quem já está acostumado a comer comida de verdade, né? As coisas in natura ou minimamente processadas. Mas grande parte da população brasileira ainda se alimenta de maneira muito ruim. A gente deixou de comer essas coisas e a gente, às vezes, não consegue fazer esse link que você disse de ser limitante. Exato. Limita para a vida. Você não consegue viver adequadamente, não é isso? Exatamente. Por isso que eu prefiro trabalhar com as crianças, justamente porque parece que com elas é mais fácil. Porque quando a gente consegue... Quando faz sentido na cabeça da criança, ela leva isso para a vida adulta de forma muito leve. E ela entende que o alimento, nossa, ele é gostoso, ele é do bem. Agora o adulto, né? Você começa a trabalhar com o adulto e ele vai muito pelo prazer. Ah, mas a minha vida tá muito corrida, minha vida tá muito sofrida. Meu único ponto de prazer é a comida e você quer tirar a comida de mim? Então, o que acontece hoje em dia, né? A indústria foi maravilhosa para várias pessoas, durabilidade de alimentos, enfim. Mas muitos alimentos são muito enriquecidos com sódio e açúcar para aumentar a conservação do alimento. Só que o nosso paladar, quando ele entra em contato com esse extremo sódio, o normal do jeito que perde a graça.
Igual, por exemplo, come uma batata com sal. Você sente o gosto da batata ou do sal? Do sal. Come a batata normal, vai ter zero prazer. E o adulto, ele tá tão envolvido com... A saúde mental do adulto tá tão abalada... Comprometida, né? Que a alimentação virou muito um refúgio, né? Eu sinto um vazio grande dentro de mim, que é uma ansiedade, eu não sei como lidar, e eu acredito que o alimento vai preencher aquele lugar. Então, o adulto vai para esse prazer, vai para essa relação difícil com a alimentação, no qual ele não olha o alimento como nutrição, como aquilo me nutre. Ou uma ele compensação olha também, né? refúgio. Duvido que ninguém fez. Trabalhei. Nossa, hoje eu mereço. Todos fazemos. E vai. O bom é que hoje em dia eu consigo fazer um pouco melhor. Eu vou pro chocolate 70%, 80%. Você tem conhecimento. Exato. Né? Aí eu vou num restaurante que eu gosto muito, que vai preparar ali um poke gostosinho, que tem uns ingredientes in natura. Agora, antes, há um tempo atrás, de verdade, se eu pegasse um lanchão daquele pronto, que eu não faço nem ideia como é que o hambúrguer é feito, eu achava um máximo. Hoje, não, parece coisa de louco, né? Mas eu acho que realmente o paladar da gente vai apurando. E você começa a não ver graça naquilo, porque parece que você entende que ali não tem nem gosto de verdade e nem valor nutricional. Passa a não ter graça mesmo, né? Por isso. Ô, Gabi, o que a gente tem observado na farmácia, que muitos profissionais nos procuram para ajudar a suplementar ferro em criança. Então, a gente está vendo que muita criança precisa de ferro. Se encaixa na pergunta que a Maria Eduarda fez, né? O que acontece? Dentro daquele iceberg da alimentação também, se o zinco e o ferro estiver baixo, o apetite da criança, a forma como ela sente gosto, sente sabor é prejudicada também. Eu esqueci de falar isso e é super importante. E as crianças, principalmente os autistas, como a maioria vive à base de mamadeira, é o alimento número 1, né? É a mamadeira. O cálcio tem uma questão muito séria com o ferro, que eles competem pelo mesmo sítio de absorção no intestino e o ferro sempre perde. E alguns hábitos de família, então, exemplo, a criança não quis o almoço, que tinha ali a carne, proteína animal, que tem ferro, tem feijão, tem ferro ali, vegetal verde escuro tem ferro, feijão, leguminosa, carne tem ferro, mas aí a criança não quis comer, a mãe fica angustiada, meu Deus, vai ficar com fome. Dá o TT, dá mamadeira, ou come só um pouquinho e logo em seguida vem a sobremesa com chocolate, com cálcio. O TT, de novo, a mamadeira, o leite. Quer dizer, o ferro se perdeu. O ferro vai ficando para trás. E uma outra questão também é que o autista, por si só, ele tem uma microbiota mais alterada do que uma criança típica. Então, a absorção de nutrientes é mais delicada no autista do que na criança típica. Só traduzindo, Gabi, para o nosso público, microbiota... Intestinal. O intestino. Então, se o intestino não está absorvendo legal nutriente, você pode suplementar aqui, não vai subir no sangue. Então, até isso tem que olhar. Qual que é a causa? Onde que eu preciso agir primeiro? Parte intestinal. Gabi, e que horas que... Perdão, eu te interrompi? Não? Que horas que assim, corre atrás de um especialista? Cada família vai sentir ou tem algum sinal, assim, vermelho que para você olha, precisa tomar providência? Primeiro de tudo, não é porque eu sou nutricionista, mas vem do meu trabalho, a linha dos atendimentos, o crescimento da criança. Toda criança deveria fazer acompanhamento com nutricionista, pelo menos a cada 3 meses, trimestral ou bimestral. Então, assim, o bebê com 6 meses vai no nutricionista para ele indicar a introdução alimentar. 9 meses, muda as habilidades, vai no nutricionista de novo. 1 ano, mudam as demandas nutricionais, nutricionista de novo. Depois, acompanhamento a cada 3 meses, para ir ajustando com os desafios, né? Então, eu recomendaria dessa forma, porque 1 aninho, 2 aninhos, até os 7 tem muita mudança com a parte nutricional, né? Tanto pelas partes comportamentais, que a gente conversou, tanto pelas necessidades, né? Cada época tem uma necessidade maior de um nutriente ou de outro. Então, eu faria dessa forma. Mas, para qualquer família, percebeu uma recusa, leva no profissional. Porque o profissional, principalmente quem estuda o que eu estudo, por exemplo, que essa parte da criança, seletividade alimentar, vai ajudar a intervir na causa e já vai solucionar o problema. Porque uma recusa alimentar pode ser comum por umas 2 semanas, por exemplo. Então, a criança ficou... Hoje em dia, a gente
tem muita bronquiolite, né? Nessa muita. época. Então, o Muita. outono chega, a umidade do ar cai, e os vírus fazem festa, né? De uma criança para outra. E o que acontece? Comprometeu essa parte da respiração, muco, mais... como que chama? Tosse, coriza. Tosse, coriza. A criança, ela precisa aprender a sincronizar a Muda respiração. o paladar dela também, não muda? Também. Você não sente, se tá entupido, você não sente o gosto. Exato. E aí, como ela vai ter prazer em comer, né? Mas aí, ela tem que coordenar a respiração com mastigação. Quando eu mastigo, eu não respiro. E aí fica nessa dificuldade. Então, é normal que nesses períodos de dodóis, né, a criança vai ficar sem comer por umas 2 semaninhas, por aí. Só que aí depois volta a comer. Se a gente mantém o oferecimento, volta a comer. Só que quando prolonga essa fase, aí se passa muito tempo, a gente não volta mais com essa criança. Aí demora. Não consegue. Então a criança começou a apresentar um sintoma, né? Começou a deixar de comer, recusar uma coisa que gostava muito. Já é hora de levar. Na sua prática clínica, assim, quando uma criança chega, por exemplo, com 1 aninho que a mãe leva, ou uma criança com 5, 6 anos, quanto tempo, assim, até... Você falou que é particular, mas a priori, a criança, quanto mais velha vai no consultório, é mais difícil fazer essa introdução ou é ao contrário? São os desafios da idade, né? É muito mais fácil, porque a gente chama de nutrição nos primeiros 1.100 dias de vida. Quando a gente começa bem, a tendência é que essa criança desenvolva. Né? Que são esses 1.100 dias? Os 3 meses de pré-concepção da mãe, todo o período de gestação e até os primeiros 2 aninhos de vida, que aí a gente instaura o hábito na criança e aí tem as dificuldades da época, mas é fácil da gente contornar e trazer essa criança de volta, tá? Agora, se a gente perde essa fase, fica cada vez mais difícil e mais delicado, sim, só que ainda assim a gente consegue fazer todas as intervenções necessárias. Agora, quando chega na adolescência e essa criança perdeu todo esse período, aí a gente vai estar lutando, né, contra a questão que eu comentei de rede social, padrão de beleza, o adolescente que ou quer ser extremamente saudável e coloca um peso gigante naquilo, onde é um pezinho para os transtornos alimentares, né, bulimia, anorexia, enfim, ou é aquele adolescente completamente desligado com a alimentação, que não reconhece o quanto ela é importante ainda e só vai reconhecer quando precisa de alguma... Sabe, quando o médico fala, olha, você tem que comer. Tá com o colesterol extremamente alterado, ou você se alimenta saudável, ou... E aí já entra no meio da alimentação saudável com esse olhar da punição. Então aí não é que ficou tarde demais, a gente traz de volta, mas... É difícil, né? Dando nome aos bois. Deixa eu te falar, eu percebo que tem mãe, às vezes eu vejo algum vídeo, né? A gente acompanha algumas mães, aí você vê as crianças com carne, chupando a laranja, caindo tudo, pega brócolis. E eu vejo que elas têm esse contato e acho que é mais prazeroso do que aquela mãe que corta tudo, separa. O que você me fala disso? Eu acho que tem diferença, não tem? Você deixar a criança pegar aquele osso e se lambuzar. E porque a gente, às vezes, vê a correria, ai, não pode sujar, ai, a roupa, ai... Criança ter esse contato, porque acho que muitas vezes a mãe não permite isso. Eu sou do time que defende demais esse contato com o alimento, porque é muito sensorial. Para eu sentir que esse alimento é seguro e é bem-vindo no meu corpo, eu preciso tocar nesse alimento. Se eu consigo tocar, se eu amasso, se eu sinto, me parece seguro, aí eu levo para a boca. O que eu tenho aflição de tocar, eu também tenho aflição de pôr na minha boca. Só que é um ponto interessante, né? Porque eu também defendo que a criança precisa escolher a forma como ela quer conduzir a alimentação dela. Tem criança que gosta de receber a colherzinha da mãe, o alimento na boca. E não vai tocar. Não vai tocar, assim, continue estimulando o tocar, seja com alimento, seja com grama, seja com terra, seja com texturas diferentes, tá? Mas a criança que quer ser alimentada pela colherzinha, eu só falo pra mãe assim, faça isso com presença. Ao mesmo tempo que você dá o alimento do lado para ela ter essa interação, você vai oferecer na colher, deixa ela conduzir, ser protagonista do processo. Então, é a criança que vai até a colher.
Não é a colher que é enfiada na boca da criança, porque isso é invasivo. Agora a colher tá aqui paradinha, a criança vê que aquilo tem uma cor verde, né? Ou seja, ela já tá tendo interação, aí ela vai até a colher. Que aí ela também vai se organizando no sentido de fome e saciedade, autorregulação. Que é o que a gente permite quando ela come com a mãozinha. Então, assim, eu comi, tô satisfeita, eu sei a hora de parar. E a criança respeita o corpinho dela. O sinal de saciedade é querer sair dali, querer jogar o prato no chão. Tô saciada, não quero mais. E permitir que ela tenha essa interação de todas as formas, né? Que se a gente vai forçando a barra... Olha, eu já vi muito assim, olha o aviãozinho, aí a criança fica procurando, a mãe vem tuf e coloca. Experiência própria. Não é muito, meu favorável, Deus. Né? Rodrigo, você tem uma pergunta eu tô sabendo. Eu queria saber as estratégias, os tratamentos para lidar com a... Certo. Então, primeiro de tudo, corrigir o estado nutricional, suplementação. Aí vem a parte da escadinha, que eu falei para vocês, né? Então, ter o contato com esse alimento, estimular que ela evolua nessa escadinha. Então, tolera aquele alimento, pede para ela tocar, e sempre de forma lúdica, né? Sente se tá geladinho, já tocou, já subiu um degrau, tá? Então, essa escadinha. O outro tratamento, né, dentro dessas estratégias terapêuticas, chama encadeamento. O que é isso? Ir trabalhando as diferentes formas de como aquele alimento pode ser consumido. Então, um exemplo, o autista, ele chega muito apegado à marca. A marca. Então, batata frita tem que ser daquele lugar, né? O danoninho tem que ser daquela marca. Se você muda, eles sabem, não querem. Então, primeiro de tudo... Mas é pelo olhar ou pelo paladar? Pelo paladar. É mais pelo apego à embalagem mesmo, não é tanto pelo paladar. Mas o paladar, como eles são sensíveis, você muda, eles sentem a diferença. Mas eles sabem, assim, eu quero a batata daquele lugar. Você muda a batata, pega de outro lugar, eles... Não, é daquele lugar que eu quero. Então, isso é o quê? Uma rigidez de comportamento. Então, um exemplo, eu quero chegar da batata... Essa que é industrializada, que não é saudável, eu quero chegar lá na batata normal, batata de casa, que eu faço na minha casa. Eu vou chegar assim do dia pra noite? Não. Então, eu vou fazer esse trabalho que chama encadeamento de alimentos. O que é isso? Primeiro de tudo, trabalhar a rigidez do comportamento. Então, tirar essa batata da embalagem, que é o passo mais difícil. Então, é a mesma batata, só que eu vou colocar ela num recipiente diferente. Tá? Um pote, um prato que a criança escolheu, enfim. Passou por esse processo, aí eu vou mudar o tipo de batata. Eu vou para uma batata que tem uma carinha, uma batata de outra marca. Para ele ter variedade, para ele ficar mais maleável com a parte do comportamento para eu conseguir trabalhar. Ou até misturar, né? Isso. Aí, dessa batata, se ele aceitou esses outros tipos de batata, eu levo a batata feita na minha casa. Na air fryer, mais saudável, menos gordura saturada, enfim. Aí eu chego na batata cozida depois de um tempão. Outro degrauzinho que eu posso tomar daí é um exemplo. A criança é apegadíssima à batata de chips. Aí eu vou explorando diferentes marcas de chips para ela melhorar o comportamento, para ela ficar mais maleável com outras marcas. Aí desses chips eu chego nos chips de vegetal. Aí esses chips de vegetal, né? Eu consigo chegar numa cenoura feita na air fryer, como se fosse um chips caseiro. Na batata. Isso é encadeamento. A mesma coisa com um danoninho de morango. Tiro da embalagem, depois eu mudo as marcas desse danoninho, depois eu mudo a cor do danone, do sabor. Vou pro mesmo danoninho, só que eu vou para um sabor pêssego. A mudança brusca você não consegue, nem não tem resultado. Não consegue. E aí, se a gente faz isso de uma forma brusca, a criança regride e para de confiar no pai e na mãe. Como assim você tirou meu alimento confortável? Então, esses alimentos que a gente citou são os alimentos de conforto, de segurança. Você tem que usar a teu favor, né? Você tirou a segurança da criança, ela se fecha dentro do mundo dela e não quer mais confiar em você, cuidador, né? Nem você profissional, nem você mãe, nem você pai. Nutrição é vínculo, tá, gente? Eu não posso sair daqui sem falar isso. Por que muitas crianças melhoram quando a mãe olha mais para a alimentação? Porque essas famílias comem mais em casa. E quando a mamãe faz uma comidinha pra mim, faz uma preparação caseira pra mim, eu me sinto pertencida, eu me sinto olhado, eu me sinto nutrido. Então, a criança tem mais resultado quando a família se envolve nesse processo. E eu deixo isso claro pra todas as famílias. E eu já perdi paciente assim, tá? Que queria terceirizar o trabalho, queria que eu fizesse tudo, mas não fazia o que precisava ser feito em casa. Então, primeiro de tudo, eu falo pra família, nutrição é vínculo.
come com ele, mostra pra ele como que come e faça a comida pra ele se sentir o quê? Cuidado, nutrido, amado, pertencido. Aí a gente vai ajustando toda a rotina, tudo que a gente conversou aqui. Vou orientando essa família como que dá pra fazer essa escadinha em casa, que tipo de lugar que é legal e que tipo de alimento é legal trazer em casa. Qual a textura preferida pra gente trabalhar alimentos no mesmo, né, de uma mesma forma. E aí sim eu falo para aquela mãe, olha, eu faço um trabalho que chama terapia alimentar infantil, a gente pode fazer sessão semanal ou quinzenal, você dá continuidade nesse trabalho em casa. E aí essa tarefa, esse trabalho terapêutico fica comigo, que aí eu vou olhando toda a parte mais terapêutica mesmo, né? Que tolerância, questão com textura sensorial, aí isso eu trabalho no consultório com a própria criança. É individual, né? Individual. Gabi, acho que é importante a gente comentar também que, sobretudo no nosso estilo de vida, na nossa cultura, a gente se refere muito à mãe, mas isso é familiar mesmo, né? Eu lembro cultural, que a doutora Paula, na nossa outra conversa, ela falava sobre telas, chamando atenção para tirar as telas mesmo. E aí ela dizendo assim que a mãe chega no consultório e fala, doutor, eu tiro, mas aí meu marido está lá do lado. Os homens fazem parte desse processo. É a família, é o pai, é o cuidador. A gente não pode, porque senão, né? A gente sabe que a rotina é tão pesada. E você falou de quantas mães chegam pesadas, né? Sobrecarregadas com tanta cobrança e ainda vai enfrentar mais esse desafio. Tem que ser uma divisão ali, uma distribuição de responsabilidade pela família inteira, não né? Não só para a mãe, nem deixar só para terapia, né? Exatamente. E eu fico muito feliz, eu faço até festa quando chega um pai no atendimento também. Que aí chega a mãe, o pai e a criança. Ai, que bom, que emoção, fico até emocionada. É mais fácil, né? A família, né? No quesito alimentação, gente, é super importante a gente olhar para os dois, para o papai e para a mamãe, mesmo que os dois sejam separados. Porque tem um olhar de constelação que fala que a mãe traz o filho para a vida, então ela nutre esse filho, primeiro pela placenta, na gestação, depois pela amamentação, e só ela nutre esse bebê até os 6 meses, se ele é amamentado exclusivamente, por exemplo. Só que depois que essa criança, né, pode começar a comer, ela também é nutrida não só pela mãe, mas pelo mundo, pelo alimento. E isso representa o pai, por isso que a gente fala do mamar ao papá. E quando a gente percebe que existe uma relação conturbada na família, eu percebo muito isso em pais separados, tá? Que a mãe tem uma briga muito séria com o pai e fica inconscientemente com medo dessa criança ir para o pai, ir para casa do pai e tudo mais. A criança tem sintomas de alimentação também. Porque se minha mamãe tá me privando de ir para o meu pai, eu também não me sinto seguro de ser nutrido pelo que é do mundo, que representa o pai, entende? Faz sentido? Faz. Então, até para isso a gente precisa olhar. Essa mãe precisa entender que o filho pode ser nutrido por outras pessoas que não sejam somente ela. Pode confiar no mundo. É seguro comer, filho. Então, isso também, quando ela solta essa criança, também se sente mais segura para comer as coisas do mundo, né? Nossa, eu quero... profundo. Bem profundo. É bem profundo. Tem um pouco a ver com a pergunta que a Adri fez antes sobre as estratégias para a gente lidar com a seletividade. No caso da suplementação, a Duda também já comentou que vocês desenvolveram esse ômega específico para facilitar a ingestão dele. Qual que é o papel da suplementação nessa primeira fase que você falou, que é a correção nutricional? Né? Assim, Dri, antes de você responder, acho que você podia contar pra gente, você contou em off, né? Sem as câmeras estarem ligadas. Tá, que você teve. É muito interessante ver como tem soluções, né? Esses dias, uma profissional, né, estava com uma criança autista no consultório com a mãe, e a mãe relatou que a criança não comia nada. Comia arroz e tomava leite. Então, ela estava carente de todas as vitaminas, né? E eles não sabiam mais o que fazer, porque não tinha opção. Não tomava comprimido, não tinha, o paladar dela era muito aguçado. Aí, eu conversei com essa mãe. Nós fizemos formas farmacêuticas específicas para a criança. Um chocolatinho que ela gostava, a gente colocou ferro. Fizemos um sachêzinho sem gosto, com alguns aminoácidos. Olha para vocês verem, aminoácido tem um gosto meio característico. A mãe conseguiu colocar na mamadeira da madrugada.
E a gente conseguiu suplementar essa criança de A a Z dentro da rotina dela, com formas farmacêuticas extemporâneas. A gente fez específico para aquela criança. Todo paciente vai precisar dessa suplementação auxiliar, Gabi? Como que funciona nesse processo da seletividade? Na maioria dos casos, dependendo do consumo alimentar, sim, tá? Primeiro, eu sempre procuro olhar os exames de sangue e sempre tem. Autista é típico, tá? Sempre tem muita alteração nos exames de sangue. E a gente começa essa suplementação olhando para a maior necessidade. Então, olhar para o intestino. Lembra que o intestino precisa estar bem nutrido para conseguir absorver melhor nutriente? Então, às vezes, pensar, né? Gabi, só um gancho aí. O saúde intestinal não é aquela criança que faz cocô normal, né? Não, é silencioso. Mas os autistas, como eles têm muita questão de deficiência enzimática também, outro ponto para ser olhado para a suplementação, os alimentos eles chegam mal digeridos no intestino, né? Então, aquela criança tem muitos gases, muita flatulência e tudo mais. Pode até fazer cocô todos os dias, mas a questão não é olhar para essa parte, é olhar para esses sintomas. A barriguinha está sempre distendida, né? Então, é sinal que não está digerindo tão bem. O que eu preciso olhar? Mastigação, intestino, enfim. Mas a suplementação é muito válida, principalmente para a maioria dos casos, porque quando uma criança está bem suplementada, eu consigo trabalhar com ela mais fácil. E aí todo esse trabalho que eu falei para vocês, ele flui de forma mais fácil, mais tranquila, porque ela está bem cognitivamente, ela está bem comportamentalmente, ela está sem desconforto intestinal. Então, assim, se eu não estou com desconforto intestinal, mais fácil, ela fica mais receptiva. Gente, um exemplo. Imagina você com uma dor de dente aqui. Vocês conseguiriam conversar e ignorar a dor? Não. A criança tem muitos desses desconfortos, né? Então, às vezes, ela não come. Não é por nojo, não é por frescura, como a gente ouvia, é porque alguma coisa não tá legal. Então, o suplemento, querendo ou não, me ajuda a chegar na onde eu preciso chegar, e aí eu trabalho com mais leveza, e um trabalho que seria para durar uns 6 meses, dura em 3 e flui mais fácil. E aí aquela família tem alta, né, de mim, mais rápido também. Ô, Gabi, é possível evitar a seletividade? A gente consegue prevenir cuidando bem dessa época dos 1.100 dias, né? Desde a gestação. Isso. Você vê, não é só, começou a comer, eu vou cuidar, não. Porque o bebê, até quando ele é amamentado, ou até quando ele tá dentro da barriga da mãe, ele tem percepção de sabor já, com base naquilo que a mãe come em maior quantidade. Então, se ela come muito alimento, né, com muito sódio, muito açúcar, o bebê também vai ter mais familiaridade com aquilo. E aí, no futuro, ele vai ter preferência por aquilo também. Então, começa nessa idade, aí a gente previne. É uma alimentação que você conduziu de forma adequada, então permitiu que a criança colocasse a mão. Foi na colher. Permitiu que, ao mesmo tempo que ela ainda está explorando na mão, ela vê o brócolis verde, a cenoura laranja, mesmo que seja amassadinha aqui na colher. E não bater tudo no liquidificador para a criança não ver, Tem que ter textura. Dri, se não tiver textura, o que acontece? O céu da boca não se dessensibiliza e ela vai ter ânsia quando um alimento encosta nessa região. É sensível. Então, tem que dessensibilizar com textura. Depende muito mais da família do que da própria criança, né? Depende. A criança conduz o processo, como mas eu errei sem saber. Mas normal. Todo mundo vai errar. Não se culpe. Naquela época não havia o conhecimento que a gente tem hoje, né? Gabi, a gente está vendo que os autistas, né, essas crianças, está aumentando cada dia que passa o número, né? Ou já existia e a gente não dava uma atenção, né? Em relação a esse problema específico da alimentação, tá? Tem que lidar de forma diferente ou a gente conduz o autista como normal? Uma criança que tem essa deficiência em alimentar, teria diferença de um autista e de uma criança normal? Tem. Porque a criança típica, que não é autista, ela não tem tantas questões sensoriais envolvidas igual o autista tem, ela não tem tantas questões orgânicas, lembra da parte de alergia, alteração intestinal, igual a criança autista tem. Então, precisa ser olhado com mais individualidade, sim, justamente porque se aquele corpo não está tão regulado para a gente conseguir trabalhar, a gente precisa chegar no meio
de conduzir a nutrição de uma forma que não vai deixar essa criança desconfortável e nem desregulada. Então, é uma questão bem básica a ser olhada, né? Essa parte da regulação emocional é muito importante. E o autista, ele sente esse desconforto em lugares que ele ainda não é familiar. Então, antes da criança mexer com o alimento, eu preciso trazer uma brincadeira, um jogo, ou ela trazer de casa um brinquedo, um alimento que seja do conforto dela. E aí eu vou conduzir a partir dali. Com a criança típica, por exemplo, eu nem precisaria orientar, traga o seu brinquedo de conforto. Eu já chego e converso direto sobre a alimentação. A gente tocou muito inevitavelmente, no público de pessoas autistas, né? E você comentou que antes o nutricionista nem fazia parte da equipe multidisciplinar. Hoje, pelo que você está falando, é muito fundamental se a gente pensar que se você não der a nutrição necessária para esse corpo e esse cérebro se desenvolver, dificilmente você vai conseguir tratar os sintomas dessa pessoa autista. É isso mesmo? É isso. Eu me recordo que na minha graduação de nutrição, eu me formei em 2020 e eu não aprendi nada sobre autismo na faculdade. E justamente porque não se falava tanto sobre isso naquela época, nem se conciliava tanto com a parte da nutrição. Né? A gente foi perceber que o nutricionista era mais necessário justamente depois da pandemia, né? Durante e depois da pandemia, que as crianças ficaram mais reclusas em suas casas, tiveram menos contato com o meio externo, talvez um pouco mais de acesso a telas. Isso, assim, é muito discutido hoje no ramo de quem trabalha com autismo, tá? Mas será que a pandemia, é uma das nossas dúvidas, será que a pandemia fez alavancar o aumento do número de diagnósticos? Tem uma relação, né, com as gestantes daquela época? Então, é algo a ser pesquisado e pensado. Mas, hoje em dia, eu estou recebendo mais pacientes encaminhados por outros profissionais justamente porque a gente percebeu que é importante, que o nutricionista faz a diferença no tratamento daquele autista. Ah, sim. Eu não tenho dúvida, porque olha isso. É muito... É uma plantinha todas as vezes. Não, e pensa só, aquela coisa de a gente é o que a gente come. Não sei nem se a gente concorda integralmente com essa frase. Mas vamos falar, se o cérebro precisa de quê? Ácido fólico? Ácido graxo. Ácido graxo, desculpa, esse salário, tô falando errado. Outros micronutrientes para funcionar bem. É óbvio que isso é para qualquer criança, mas sobretudo para uma criança que precisa de ainda mais desenvolvimento neurológico e atenções desse tipo, né? Então ela vai precisar de mais nutrição. Não só disso, mas de outras também. Mas por isso que a mãe tem que ser cuidada, né? Sim, primeiro, a desde mãe, a gestação. Desde a gestação. São tratamentos diferentes, sim, mas a base é a mesma. E eu só vou compartilhar uma história que, assim, virou muito a chave do meu trabalho na minha vida. Por favor. Eu atendi recentemente uma mãe, né? Ela levou a criança para eu fazer o atendimento com a criança. E aí eu falei para a mãe, eu sempre falo, né? Seja bem-vinda, me conta como que eu posso te ajudar. Me conta um pouquinho da historinha do seu filho, deixa eu conhecer ele, né? E aí ela começou, o diagnóstico veio há tanto tempo... Calma. Me conta a história dele. Depois você vai entrar no quesito diagnóstico. Depois a gente vai entender a partir de quando veio. Mas me conta a história dele. E aí essa mãe, eu tava ali pronta para anotar. Essa mãe começou a chorar. Aí eu, você tá chorando? Aí eu me emocionei, porque eu esqueço que ele é uma criança, né? E aí eu chorei junto com ela, a gente precisou parar aquele momento, porque aquilo virou chave. Gente, além do diagnóstico, eles são crianças. Eles são crianças e precisam ser olhados como toda e qualquer criança. Só que com um olhar um pouco mais amoroso, pra gente entender que, às vezes, ele vai querer ficar recluso, não vai querer um contato por um momento, porque tá tudo bem. Né? É o respeito que a gente deve a eles. Mas de uma verdade eu tenho certeza absoluta. Eles enxergam, sim, o mundo de uma forma diferente da nossa. E a gente que precisa aprender com o olhar deles. Tá? Então, virou muito a minha chave. E aí eu entendi que, assim, a criança tem um nome, ela não é o diagnóstico e... Ela é criança. Ela é criança, né? E criança precisa do quê? Nossa, é muito profundo, de amor e né? brincar.
Ô, Gabi, nós temos um quadro aqui que chama Receitinha. O que é isso? É uma dica prática, assim, pro dia a dia das mães, das crianças, enfim, de onde a gente quer atingir. E a gente ouve todas as mães praticamente, acho que praticamente todas. Nossa, meu filho não come nada. E pede socorro. Que dica que você dá para essas mães que falam muito essa frase, que o filho não come nada? Primeiro, mamãe, respira. Primeiro, vamos acalmar. Tá, o que dá para ser feito, mamães? Primeiro de tudo, é permitir que o seu filho tenha no convívio dele alimentos. Lembra? Ele precisa fazer amizade com alimentos. Só vai fazer amizade quando ele perceber que todos os dias tem uma fruteira ali em casa, tem alimento saudável dentro da geladeira, tem fruta, verdura e legume. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é essa mamãe trazer essa criança para perto para ela se sentir autônoma, para ela se sentir grande, para ela se sentir pertencida. Então, permitir que as crianças façam as escolhas dela dentro daquilo que você disponibilizou. Filho, você quer a banana ou a maçã? Não é, filho, o que você quer comer? Não. É, filho, você quer esse ou esse? Então, a criança pode escolher dentro daquilo que você permitir. E assim a gente conduz o comportamento e faz ela se sentir ouvida e vista. E não como resposta, né? Exatamente. Não dá essa oportunidade, né? E mostrar para a criança que comer saudável é prazeroso. Então, quando você for comer na frente dela, demonstre que você está sentindo prazer com aquilo. Então, é o que dá para ser feito. Agora, outras ideias, estratégias, dicas, é um exemplo. Trazer o lúdico para perto. Sabe, criança não gosta de sorvete? Então, por que a gente não faz uma receita mais saudável de sorvete para ela se sentir pertencida ali? Então, um exemplo. A criança gosta de chocolate amargo. E ela ama dinossauro. Então, a gente faz uma receitinha de iogurte batido com abacate ou bebida vegetal batida com abacate, caso a criança não tolere o leite, enfim. E coloca gotinhas de chocolate amargo ali no meio e põe numa forminha de picolé. A gente fala, olha o sorvetinho do Hulk para você, o sorvetinho da época dos dinossauros. A menina que tá na época da Barbie, né? Na época de princesa. Tudo que a gente põe morango, pitaia fica rosa. Né? Então, levar isso para... É o mesmo alimento, só que em diferentes formas de apresentação. Forminha de silicone ajuda muito a gente. Tem forminha de silicone em formato de coração, de bola de futebol. Tem biscoitinhos, formato de biscoito de patrulha canina. Então, o lúdico ajuda muito. Tem garfinho de bichinho. Pode ser o básico do básico, que é levar o brinquedo da criança para a refeição, ou a gente pode usufruir dessas estratégias que tem que ter criatividade. Tem muito. Criatividade. Tem que ter e é um tempo de qualidade, é. né? Encarar isso também como um momento seu com sua criança ali, de interação. E deixar né? a criança participar, né? Exatamente. Elas amam se sentir parte do processo. Então, servir o próprio alimento, por mais que faça bagunça, tá, gente? Eu entendo. Mas pôr a própria comidinha no prato, além dela trabalhar a questão de fome e saciedade, o quanto o meu corpinho consegue e quer comer, a gente já trabalha que ela é capaz de fazer o que ela quiser. Basta que tentar. Então, oferecer a oportunidade para a criança fazer o dela, tá? Perfeito. Gabi, a gente pode ficar aqui mais um monte conversando. Vamos ter que Né? parar. Porque tem muita coisinha pra gente ir abordando, coisas práticas sobretudo, né? A gente te agradece demais, porque tenho certeza que tá ajudando muita gente que está ouvindo, vai ajudar ainda mais ali no dia a dia. Então, a gente já deixa um convite para você voltar. A gente pode falar sobre amamentação, sobre a nutrição dessa gestante. Né? Quando estiver amamentando, Exato. Né? Eu acho também muito importante, Marcela, essa alimentação especial na gestação. Total, muito importante. Né? Eu acho assim que cabe um programa só para isso. Podemos. Quer dizer, se a Gabi topar, é claro, Gabi. né? Já topei. E eu acho que a gente fica muito feliz também de perceber que os assuntos continuam se cruzando, né? Então, essa percepção do emocional, do comportamental, da participação da família, né, da presença, pelo que você falou, antes de comer vem todas essas coisas, né? Tá tudo ligado. Tudo né? ligado, que a gente tem falado a cada programa. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Gabi, eu também quero agradecer. Quando a gente levantou o tema, eu falei, Gabi, ela vai ser a melhor pessoa para falar isso. E eu não tinha dúvida que era você, porque você, quando eu conheci ela, gente, eu fiquei assim,
Eu de boca aberta, porque no consultório dela tem bichinho, tem fruta, tem... É lindo. Super encantado. Ela realmente trata a criança... Eu nunca acompanhei uma consulta, né? Mas, assim, eu acredito que seja uma coisa tão... Um indivíduo mesmo, Exato, tão especial. Então, não tinha dúvida que tinha que ser você. Ai, obrigada, Duda, pela oportunidade. Gabi, você prestou atenção que você tem que voltar? Por favor, gente, por favor, eu quero. Já fica o convite. Não vai escapar. Gabi, a gratidão, tá? A gente é bastante grata por você ter aceitado o nosso convite, tá? E a gente quer estar sempre pertinho de você. Eu agradeço muito. Eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui. E queria mandar, assim, um agradecimento muito especial para as mães dos meus pacientes e para os meus pacientes e para todas as crianças do mundo, enfim. Porque eu não tive uma história tão amigável com os alimentos. Então, o máximo que a gente conseguir plantar essa sementinha de amor pela nutrição, agora no início, vai ser muito válido para a vida adulta. Então, assim, é muito grandioso estar aqui. Então, muito obrigada. Ai, a gente olha de coração. A Gabi até se emocionou. Olha o olhinho dela cheio de lágrima. É paixão pelo que faz também, né? Ela faz por amor. Que dá gostoso. Pra sentir. Mas dá olha que gostoso você plantar e você ver, né? Dar frutos. É muito gostoso isso. Gabi, pelo amor de Deus. A visita fez convite pra voltar e não entrega nada. Não vai querer voltar. Olha aqui, Gabi, um presente pra você. Ai, que olha aqui, gente, sacola nova. Chique. Então abre pra gente, Posso abrir? Olha, a Gabi, Vocês querem ver? A Gabi, quem segue ela posta treinando 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Tá certa ela, né? A hora que dá. Eu tenho essa filosofia, a hora que dá. O próprio corpo, né? É isso aí. O que tem aí? Deixa eu ver. Que delícia! Creatina em forma de gominha. Ai, que legal! Marcela, sabe por que eu achei importante presentear a Gabi com a goma de creatina? Uma, porque é lançamento. Certo. Tá? Deixa eu ver. Não, e as pessoas, o que a gente vê? Tem dificuldade. Ai, a creatina eu tenho que dissolver. Ai, eu não tomo nada. Né? Agora você Eu tenho sai pra dificuldade. treinar com uma gominha, você vai comendo e ó, numa boa. Ótimo. Amei. A São dose 3 diária. gramas de, em uma de goma, creatina. 3 gramas de creatina. E creatina de Cada verdade, goma. né? Porque a gente creatina. sabe que tem aquelas creatina misturada com farinha. Ah, não, essa que é de não verdade. adianta. Essa aqui é séria. Sem açúcar. Tô curiosa. Obrigada. Gabi, você viu? prova e depois você fala. Vou provar. E eu tô super na vibe da academia. Chegou no isso momento aí. certo. Maravilha. Ó, gente, pra vocês, creatina em goma, não perca essa oportunidade. É isso aí, pessoal. A gente agradece muito a todos vocês. Antes eu quero pedir desculpa pra mesa, que eu já tinha falado. Eu tô me recuperando de uma gripe, gente. Então, de vez em quando, vocês ouviram uma tosse aqui. Eu tentei não atrapalhar em nada. Espero que você não tenha tido uma experiência prejudicada por isso. Obrigada pela paciência. A gente agradece muito a sua audiência. Não deixe de dar o seu like, de deixar o seu comentário. Esse episódio, como a gente já contou, ele foi gravado especialmente por conta do feedback de vocês a um outro programa que nós fizemos. Então, assim, nós escutamos o que vocês estão dizendo e a gente quer continuar essa conversa, essa troca, indo realmente aí na necessidade que vocês colocam. Então, a gente só sabe isso como? Quando você interage, quando você se manifesta, quando você deixa o seu comentário. Compartilha com a família quanta gente está precisando ouvir esse bate-papo. A gente conta com vocês, é a única coisa que a gente pede. Então, um beijo. O próximo programa, todo mundo vai querer ver, eu tenho certeza. Nós vamos falar sobre queda de cabelo. Uau! É inevitável. Se não está com a questão agora, estará ou esteve. Então, tem que assistir. Combinado? Ativa o sininho, você vai ser alertado, lembrado, quando o programa estiver no ar. Um beijo e até a próxima.